Por que a visão para crescer é importante? Para onde você olha é para onde você vai. Não se esqueça disso. Onde você olha é para onde você vai. Se você olha as dificuldades, você vai dar de cara com elas. Se você fica assistindo as notícias, ouvindo as más notícias, e você não pode se esquecer que o negócio dos noticiários só prospera quando eles dão más notícias. Boas notícias não dá ibope. Eles só prosperam, eles só crescem a audiência quando dão más notícias. Logo, se você assiste as notícias, 99% do que você está assistindo é má notícia. Se você se enche de más notícias, se você enche a sua cabeça, seus pensamentos, de imagens, de expectativas, de palavras ruins, é para lá que você vai. Porque a sua visão fica cheia desses pensamentos. E o que a gente pensa é o que a gente faz. Então, quando eu falo visão para vencer na crise, é porque a sua visão tem que se abrir. Você tem que olhar para o lugar que você quer chegar, para onde você quer chegar. Não é que nós ignoramos a crise, não é que nós enterramos a cabeça na areia como uma avestruz e ignoramos a crise. Não, nós sabemos que estamos em crise, mas nós sabemos também que toda crise traz uma oportunidade. O rico sabe disso. Os ricos adoram uma crise. Por quê? Porque na crise eles saem comprando tudo. Na crise eles saem comprando as pequenas empresas, comprando os concorrentes, eles saem investindo, comprando imóveis, comprando propriedades, porque eles sabem que tudo cai, todo preço cai, as pessoas ficam com medo. Então os investidores avançam na crise. E você tem que ter cabeça de rico. Antes de ser rico no bolso, você tem que ser rico na cabeça. E a cabeça do rico, na época da crise, fica procurando oportunidades, ele fica antenado nas oportunidades. Ele fica antenado. O que as pessoas estão precisando? Está precisando de máscara. Está precisando de respirador nos hospitais. Está precisando de insumos nos hospitais. As pessoas estão com medo disso e daquilo. Estão precisando de higienização. Estão precisando de proteção. Então, eles ficam monitorando as necessidades das pessoas, os medos, os problemas das pessoas, e eles vêm com a solução. É assim que o rico pensa. Então o rico, quando não tem crise, ele cresce, e quando tem crise ele cresce, porque ele aprende a buscar a oportunidade. Então é importante você ter essa visão. E uma pessoa que nunca entra em crise é esse tipo de pessoa que a palavra de Deus fala. Olha só, viste o homem diligente na sua obra? Essa palavra diligente na Bíblia, em outras traduções, aparece como perito, como habilidoso, uma pessoa habilidosa, perita. Viste o homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Ou seja, quem é perito sempre vai ser requisitado, vai estar sendo chamado até pelos reis, vai estar sempre por cima. Você vê, nessa crise, os peritos estão sendo procurados para dar suas opiniões. Quando uma pessoa é perita, ela é disputada, requisitada. O que é um perito? A definição de perito é a pessoa que tem experiência, que sabe fazer determinada coisa. Então o perito é uma pessoa que, de tanto
quebrar cabeça, de tanto errar, de tanto descobrir o que não funciona, acabou descobrindo o que funciona. Todo mundo pode ser um perito. Você não precisa necessariamente estar numa faculdade para ser um perito. É obviamente que algumas profissões exigem a faculdade, mas não é só a faculdade que faz um perito. Há muitos formados com diploma debaixo do braço que não sabem ter sucesso. O perito é aquela pessoa que sabe que para ele se tornar perito, ele não pode ter medo de errar, de tentar, porque é assim que ele vai adquirir experiência. Por isso a definição: perito é o que tem o quê? Experiência, o que sabe fazer determinada coisa. Como é que você vai ter experiência se você não faz, se você não erra, se você não fracassa antes de ter sucesso? As pessoas que têm sucesso hoje, que têm mais sucesso, são as pessoas que mais fracassaram, normalmente. Pessoas que erraram muito no início e por seus erros aprenderam tudo o que não funciona. Pessoas que vendem muito bem hoje são pessoas que não conseguiam fazer nenhuma venda, que perdiam todos os clientes, que na hora de assinar falavam uma besteira e não assinava. Por quê? Porque elas não sabiam, não eram peritas, não eram experientes, mas com as suas experiências foram desenvolvendo a excelência, a habilidade. A pessoa que hoje é um chefe de alta qualificação, com certeza deve ter queimado um arroz um dia, sim ou não? Sim ou não? Não só queimado arroz, mas desperdiçado muitos ingredientes, feito até pessoas passar mal e ir para o hospital com uma comida assim muito mal feita. Mas aprenderam, se tornaram peritos. Com os seus erros, com as suas insistências, com a sua tentativa, foram aprendendo, foram insistindo e foram afiando e afinando as suas abordagens. Então foram se tornando habilidosas. Estas pessoas habilidosas ganham para si uma reputação, um histórico, que nunca vai faltar para elas trabalho. Nunca. Nunca vai faltar para elas um emprego. Nunca vai faltar para elas alguém que precise do trabalho delas. Porque ela se tornou referência naquilo que ela faz. Então, como diz o texto, o perito na sua obra vai ser colocado perante reis. Ele não vai permanecer com homens, com pessoas de posições inferiores. Ele não vai ficar por baixo. Mas se você quiser se tornar um perito, você tem que começar agora. Para você crescer financeiramente, para você ser uma pessoa cabeça, salvo se você é filho de pais ricos e tem uma herança no seu nome, não é? Se você nasceu já rico, porque seus pais deixaram uma riqueza para você, fora isso, se você quer construir uma riqueza, então você tem que se tornar perito naquilo que você faz. Você tem que se tornar excelente no que você faz. Você tem que desenvolver a habilidade que Deus colocou dentro de você e que quer te ensinar a cada dia a ser melhor do que qualquer outra pessoa. Pense dessa forma, pense assim: se as pessoas aí fora que não creem em Deus, aqueles que não servem a Deus, que não têm compromisso com Deus, que confiam somente nas suas habilidades, cujo objetivo é ganhar dinheiro, é ter fama, é ter poder, é ter conforto, essas pessoas, sem estarem aliadas com Deus, conseguem se destacar no seu trabalho. O que dizer de nós que temos o espírito do conhecimento e da sabedoria à nossa disposição?
Você tem à sua disposição o espírito da ciência, o espírito de todo conhecimento, Deus. A mente que criou o universo está à sua disposição. Deus quer dar conhecimento, quer dar inteligência para você, não importa se você é uma pessoa analfabeta. Se você busca o Espírito de Deus e faz pacto com Deus, com a sua vida, Ele te dá entendimento, Ele te dá conhecimento. O homem mais rico e mais sábio da história falou sobre isso. Ele falou assim: ao homem que lhe agrada, Deus dá o quê? Sabedoria e conhecimento e o quê? E alegria. É interessante que ele fala alegria, porque tem muita gente que é cheia de conhecimento e é deprimida. É um idiota de diploma. É uma pessoa que é tão sábia, tão inteligente, que é ignorante, que é arrogante. Mas Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, quer dizer, te ajuda a desfrutar disso. Não te faz uma pessoa orgulhosa, arrogante. Então, ao homem que lhe agrada, quer dizer, você tem que buscar agradar a Deus. Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, quer dizer, aquele que o desagrada, dá o quê? Trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que agrada a Deus. Então veja, as pessoas dizem por aí que para ter sucesso você tem que estar disposto a trabalhar. Claro, sucesso não vai vir você dormindo, mas não é o trabalho pelo trabalho que te traz o sucesso. Não é o trabalho pelo trabalho, porque se fosse só o trabalho que enriquecesse, tem muita gente que acorda cedo, dorme tarde, dorme poucas horas, trabalha igual um condenado e é pobre. Então não é o trabalho pelo trabalho que enriquece. Você vê que Deus dá trabalho ao pecador, mas aquele que o agrada, Ele dá conhecimento, sabedoria, quer dizer, Ele ensina. Deus ensina. Você diz assim: como é que eu vou ser perito, bispo? Eu não tenho estudo, ninguém me ensinou, ninguém me ajuda. Mas Deus dá sabedoria, é de graça, é só você buscar, é só você agradar a Ele. Deus dá sabedoria e conhecimento para você se tornar perito, para você desenvolver os talentos que estão dentro de você. Deus dá isso para você. Você tem que acreditar nisso, acreditar nele. Você tem que acreditar que Ele faz isso. Ele quer dar sabedoria, conhecimento àquele que o agrada. E você tem que acreditar em você, no seu potencial. Você tem dentro de você um perito adormecido. Você tem dentro de você uma pessoa excelente, mas que está adormecida, que olha muitas vezes para o espelho, que olha para si, olha para a sua história, e não acredita em si mesmo. Você não acredita no seu potencial. Então você, quando não acredita em você, você desacredita de Deus, porque Deus acredita em você. Sabe por que eu acredito em mim? Sabe por que eu tenho confiança em mim? Porque Deus acredita em mim. Então eu não ouso discordar de Deus. Eu creio em mim, eu creio na minha habilidade, não é porque eu sou alguma coisa não. Pelo contrário. Mas eu creio na minha habilidade porque Deus crê em mim. Então eu tenho fé na fé de Deus. Eu tenho fé na escolha de Deus. Deus me escolheu, Deus me chamou. Deus me capacitou e me capacita com o seu Espírito. Então, quem sou eu para duvidar de Deus? Quem é você para duvidar de Deus?
Mas é isso que você faz quando você não crê na sua habilidade. Quando você começa com palavras murmuradoras, quando você começa com os seus porquês, com os seus mais isso, mais aquilo, você está cometendo o maior pecado. O maior pecado não é adultério, não é roubo, não é assassinato. O maior pecado em relação a Deus é a incredulidade. É você duvidar da palavra dele. Então, quando você duvida da palavra de Deus, você está duvidando do próprio Deus. Você está dizendo para ele, não, eu não acredito no Senhor, não. Acho que o Senhor está me enganando. Acho que o Senhor está falando, isso aí não é verdade, não. O Senhor não sabe o que está falando, não. Então você tem que começar a mudança pegando a palavra de Deus para você. Pegue essa palavra para você. Ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Então, quando eu vejo essa palavra aqui, eu entendo o que eu tenho que me esforçar, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que procurar agradar a Deus. Eu estou agradando a Deus. A minha vida agrada a Deus. Preste atenção. Antes de você se preocupar com dinheiro, com negócio, com empresa, com contrato, eu estou agradando a Deus? Porque quando você agrada a Ele, em troca, Ele te dá sabedoria e conhecimento. E alegria. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!